Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos começar. Esperar o pessoal entrar. Hoje é dia de falar sobre botânica, sobre a importância da botânica. Essa live, ela já tem um tempo que eu queria fazer ela e veio no momento mais certo, mais adequado, eu acho. Bom, eu queria saber se estão me ouvindo bem. Parece que a imagem está com um pouco de delay. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vou esperando o pessoal entrando enquanto não entra. Tá. Bom, vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, como eu falei, é uma live que eu já queria fazer faz tempo. Eu já trouxe o assunto algumas vezes e na postagem eu comentei que era um tema polêmico, né, no paisagismo. É um tema um pouco sensível no paisagismo, justamente por conta, né, das diferentes áreas que atuam no paisagismo e da necessidade, da falta de formação em botânica. Então, por isso que eu falei que era um tema um pouco polêmico e que eu já tive algumas situações, inclusive, assim, bem desagradáveis do pessoal falar que não tem a necessidade nenhuma de se estudar botânica, que o paisagismo, o desenho por si só se resolve. Boa noite, Celso. Seja muito bem-vindo. Celso, o som tá ok? Tá me ouvindo bem? E aí, então, surgiu, né, a ideia de fazer essa live na véspera do lançamento do curso de Botânica, justamente para trazer essa reflexão. Eu vou trazer aqui, claro, o meu ponto de vista como biólogo e como paisagista. Acho que existem várias opiniões a respeito, mas eu, como professor, como biólogo, como paisagista, tenho que contribuir aqui com essa aula, com essa reflexão. E para a gente falar sobre a importância da botânica, né? É legal a gente fazer voltar um pouquinho lá atrás no na história em si, né? A botânica, ela surge como ciência muito recentemente, se a gente for ver mesmo a história, né, da ciência moderna, ela surge muito recentemente, mas a botânica, ela está envolvida com o ser humano desde a sua origem. Então eu quero convidar vocês para entrar nessa nave e voltar lá atrás, de quando o ser humano começou a aparecer aqui no planeta. A gente vai começar a partir então do período pré-histórico, né? O ser humano sempre esteve envolvido com a vegetação desde quando chegou aqui nesse planeta. Na pré-história, a gente tem 3 períodos bem delimitados, né? O Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. E já lá, o ser humano já olhava para a vegetação, já tinha uma interação com a vegetação, claro que muito distante do que hoje nós temos, muito distante do entendimento que nós temos hoje. Esse período aí de pré-história, o ser humano existe no globo terrestre praticamente como um coletor, né, como um caçador. Então a vegetação vai fazer muito esse papel da comida para ele, vai fazer o papel da proteção nos ambientes onde ele vivia, né, de proteção de abrigo, de proteção, inclusive, contra
as caças, né, que o ser humano saía atrás para poder caçar, e, consequentemente, Oi, Marcela, muito bom. Seja muito bem-vinda. Oi, Lua Santos. Seja muito bem-vinda também. Então, como eu estava falando, o ser humano usa a vegetação nesse momento como um abrigo, como uma proteção, como um disfarce. É justamente ali no período paleolítico que o ser humano tem a descoberta do fogo, o Homo sapiens surge, existem os primeiros contatos, né, e leituras do ser humano para com a paisagem. Então, é dentro da pré-história que o ser humano vai ter as primeiras... Gente, desculpa que essa rua aqui é um absurdo, então vai vazar um pouco de som de rua, tá? É nesse período pré-histórico que vão sair as primeiras interações do ser humano com a paisagem, e o ser humano passa a encarar a paisagem e a fazer as marcas no território, considerando então ali significado para aquele espaço, né? E a gente tem pouca assim... Não diria pouco conhecimento, mas tem mais informação de como o ser humano lidava com os animais nesse período do que com relação à vegetação. E aí, essa relação começa a ficar mais próxima, passa pelo período da pré-história, até lá no último período, que é no Neolítico, a agricultura ser inventada, né? E aí é quando o ser humano realmente olha para a vegetação, entende para além da comida, entende também com uma certa forma de controle dessa vegetação. Como que ele vai plantar, como que ele vai cuidar da terra, como que ele vai reproduzir essa vegetação, que aí ele consegue entender que, opa, eu não preciso mais andar quanto eu andava, saindo procurando. Às vezes, em determinadas épocas, tinha algum tipo de alimento, em outras não. A partir da agricultura, o ser humano tem um determinado domínio da vegetação, o que vai influenciar muito também ele na questão de se estabilizar, de não ser mais nômade, né? Ele vai começar a ser sedentário, e a gente tem o primeiro desenvolvimento dos aglomerados humanos. Então, nesse período pré-histórico, percebe que a botânica ela está muito nessa questão prática, nessa questão de realmente da alimentação, do ser humano procurar as plantas para poder encher a barriga. Não existia o olhar para a vegetação para entender a vegetação, né? Como um ser vivo, para entender ela na sua estrutura. Muito pelo contrário, né? Isso vai acontecer depois. O tempo vai passar quando a gente entra lá na antiguidade com os gregos. E aí é que é importante a gente fazer um recorte, porque a partir da antiguidade, então, depois com a idade moderna, idade contemporânea, a gente tem um recorte temporal bem eurocêntrico, onde essa história é contada do ponto de vista, né, da Europa. A gente não tem essa história contada do ponto de vista dos povos orientais, a gente não tem essa história contada do ponto de vista dos povos ameríndios. Então a gente não sabe, hoje já tem um pouco mais de conhecimento, mas no geral a história que é contada pra gente, nós não sabemos como que os indígenas aqui no Brasil, por exemplo, lidavam com a vegetação, quais eram as relações mais específicas deles com a vegetação. Embora hoje a gente já tenha um pouco mais de conhecimento, mas ainda, né, essa história fica escondida para quem realmente quer ir ali ler, quem realmente está procurando isso. Isso não é passado para os alunos, isso não é passado para a gente na escola. E aí, quando vem a antiguidade, povo grego olha para a vegetação, a agricultura já está bem, né, aplicada no território, tanto no berço da humanidade, no Oriente Médio, quanto vindo também para Europa. E aí o povo grego começa a falar, opa, peraí, são várias plantas, são vários organismos, as plantas são organismos vivos, e aí começa a separar e a fazer essa comparação com outras formas de vida, e falar, não, a gente tem que classificar, existem grupos de seres vivos que dá pra gente classificar e agrupar eles. Então surgem aí os primeiros, né, as primeiras classificações dos seres vivos como um todo. E do olhar para a vegetação, com esse interesse de entender a vegetação por ela, e não pela função, talvez, que ela possa dar. É o início desse entendimento. Tanto que é na Grécia que a gente vai ter a figura de Teofrasto, que é considerado o pai da botânica, justamente por ser o primeiro a
começar a classificar a vegetação, começar a utilizar determinados termos que nós utilizamos até hoje, por exemplo. Né? Toda a divisão, por exemplo, de hábito de vida, como arbustos, árvores, subarbusto, trepadeira, isso tudo são termos criados por Teofrasto. O gênero Asparagus, que é do aspargo pendente, Teofrasto que cunhou esse termo, né? Já lá na antiguidade. Então, a antiguidade é o primeiro movimento de organização, de olhar para a vegetação e entender ela por ela, e não tanto... não 100% pelo que ela poderia trazer. Mas ainda assim, muito baseado na questão das propriedades medicinais que essas plantas poderiam trazer ali para aquelas pessoas, né? Para aquele momento. O tempo passa e aí a gente passa pela Idade Média, desculpa, gente, passa pela Idade Média, um período que realmente é um período de trevas para a botânica, porque todo o conhecimento que na antiguidade é produzido, a Idade Média simplesmente pega tudo isso, guarda, esconde dentro dos monastérios, todo o conhecimento que advém desse que foi produzido anteriormente fica também trancado dentro dos monastérios, e isso em amplas, né, em diversas frentes de conhecimento, se conhecer da vegetação era um ponto negativo, né? Era um ponto que você poderia ir para a fogueira. E então, o que acontece? A gente passa aí por um tempo onde a botânica realmente vai ficar esquecida, vai ficar apagada, e somente o que era produzido dentro dos monastérios, principalmente com foco em plantas medicinais, é contínuo, é produzido, né? É mantido. Felizmente, o tempo passa e o Renascimento volta para quebrar. Primeiro quebra, né, com essa ideia da Idade Média e retoma os conhecimentos e os estudos lá da Antiguidade. E é aqui, a partir do século XV, então, que a gente vai ter até o século XIX um verdadeiro boom e a botânica vai começar realmente a se estabilizar como ciência e a se libertar de outras amarras que até então, né, dentro desses 500 anos, do século XV até o século XIX, dentro desse período todo aí de 5 séculos, a botânica estava amarrada. Por que isso vai acontecer? Porque a partir do momento em que, lá no século XV, o ser humano já está bem, o mundo, né, a Europa como um todo, já está bem estabilizada, já está com as cidades feitas, já estamos com um determinado desenvolvimento. Tá, só para a gente lembrar, né, século XV, século XVI, é aí onde surgem os jardins italianos, jardins franceses, jardins ingleses, jardins paisagísticos franceses. Então, já existia cidade, já existia movimentação ali. O ser humano já olhava para a vegetação com esse olhar de domínio e de entendimento da vegetação por ela, para saber como cultivar, para saber como que ela crescia, para saber a classificação, a sistematização dessas plantas. E aí o que vai acontecer? Nesse intervalo de 500 anos aí, é onde a gente tem as colonizações. Então, desculpa. Então, é nesse período que tem as colonizações. Então, as coroas saem, né? Os navegantes vêm para as colônias e trazem não apenas a questão da colonização intelectual, da colonização de trabalho, né? Aqui no Brasil, principalmente, nós passamos por uma colonização botânica. Eles chegam aqui não se importando em ver o que tinha aqui de bom, o que tinha de bonito, o que tinha... Não, para eles era tudo selvagem, tudo o que precisava ser destruído para pegar, levar para lá os recursos que precisava e o restante corta fora, né? No período de colonização brasileiro, no início principalmente, a gente tem aí áreas e mais áreas desmatadas, levadas para a coroa, principalmente a questão, né, de madeira, e simplesmente assim, sem considerar nenhum tipo de cultura que estava aqui, nenhum tipo de construção social que estava aqui, né? Só que não foi só isso, também eles trouxeram a botânica deles, também eles trouxeram as plantas deles, tanto que até hoje, por isso que a gente fala que o processo de colonização foi muito bem feito, foi muito bem levado nos mínimos detalhes, porque até hoje a gente
refém, principalmente no paisagismo, de plantas, né, exóticas, de plantas que foram ditas bonitas, de plantas que foram ensinadas pra gente que eram bonitas, que elas eram interessantes, né? Então, veja, não vem para cá apenas as ideias, a religião, a ideia de trabalho, a ideia de organização social, a ideia econômica, não. Vem também uma colonização botânica e a gente perde toda essa possibilidade, né, de conhecimento da nossa vegetação. E isso, inclusive, pelos pesquisadores, pelos naturalistas, né, pelos botânicos europeus que vinham para cá, no intuito de também entender um pouco o que estava sendo encontrado aqui, mas principalmente enxergando a planta como cifra. Era interessante se dali saísse dinheiro, se dali saísse negócio. Se não saísse dinheiro dali, então não era interessante para eles. Bom, dentro desses 500 anos aí, então, a botânica ela vai então se estabelecer e se desenvolver basicamente ainda subjugada pela medicina. Porque todos os conhecimentos e esse trânsito de espécies era no sentido de entender o que dali seria tomado, né? O que dali seria vantajoso para a coroa em termos de negócios. Então, tanto na questão das especiarias, quanto na questão do que aquilo ali poderia trazer em termos, né, farmacológicos. E aí vai ser lá na frente, se não me engano, século XVI, século XVII, por aí, que a botânica vai romper realmente a sua dependência da medicina, e aí a gente vai ter uma divisão do estudo das plantas, né? Com as publicações das farmacopeias, então o estudo da vegetação focada nessa questão mais farmacológica segue o caminho das farmacopeias, que depois vai entrar para dentro das áreas de farmácia, de medicina. E a botânica pura, a botânica do entendimento da vegetação, da leitura da vegetação, do seu crescimento e consequentemente, do desenvolvimento dos vários ramos de conhecimento da botânica, ela vai se desenvolver, né, com as publicações das floras. Então, aí ela se rompe, ela sai do guarda-chuva da medicina e passa a ser uma área independente, ligada às ciências biológicas. E aí, a partir disso, junto com isso, né, paralelamente, a gente tem também o desenvolvimento da ciência moderna, a gente tem desenvolvimento de matemática, de astronomia, surgimento do microscópio. A partir do surgimento do microscópio que a gente conseguiu identificar as células via material vegetal. Então veja como que ao longo da nossa história as plantas estiveram presentes em vários momentos de descobertas e de importância, né, para o desenvolvimento geral de outras ciências. E aí, paralelamente a tudo isso, a botânica então vai se estruturando. Junto com as navegações dos naturalistas, a gente tem aí então um trânsito de plantas já não tão focadas, né, na questão farmacêutica, na questão das especiarias, mas também muito pelo exótico, muito para estar exposto em grandes palácios, nos jardins botânicos, muito pelo entendimento de olhar para a planta e perceber, e identificar os diferentes órgãos, identificar as diferentes relações. Então a sistemática vegetal também estava a todo vapor aí, mesmo que sem representar, sem refletir as suas relações evolutivas, a sistemática filogenética estava na organização dessa vegetação a partir de um ponto apenas de semelhanças ou diferenças dos seus órgãos, mas os naturalistas e os botânicos estavam agora olhando para as plantas realmente para entender a sua forma, a sua cor, o seu crescimento, as suas relações de parentesco, né, as suas relações com o meio, então as suas relações com o solo, a sua relação com o polinizador, com o dispersor, e claro, dentro, né, do que se conhecia ali até aquele momento. Só que a partir do momento em que a botânica sai debaixo do guarda-chuva da medicina, ela se expande, porque ela é produzida, feita, pensada, estruturada por botânicos, por pessoas com interesse genuíno de produzir botânica pura, de entender a vegetação pela vegetação e não apenas pela funcionalidade que essa vegetação vai trazer, ou pior, não apenas olhando para a vegetação apenas como um objeto ou como uma cifra, né, de valor monetário. E aí, a partir desse momento, né,
É muito bonito de ver esse rompimento, porque eu gosto de fazer um paralelo desse ponto da história com o paisagismo hoje. A gente vai ver, então, a botânica se estruturando e ampliando e crescendo a partir do momento em que ela conquista a independência. E eu sempre falo isso aqui na página, que eu acredito muito que o paisagismo no Brasil só vai conseguir crescer e mostrar todo o seu potencial do que ele realmente é a partir do momento em que o paisagismo tiver a sua independência. A partir do momento em que o paisagismo deixar de ser um puxadinho de outras profissões e ser produzido, pensado, praticado, estruturado e estudado por paisagistas e não por outras profissões, não por arquitetos, não por biólogos, não por agrônomos, mas por paisagistas. Onde a gente tem uma estrutura de educação formal para paisagistas, onde a gente tem uma estrutura institucional para paisagistas. A botânica teve esse boom e é o que é hoje a partir da sua independência da medicina. E depois ela vai crescer e vai estruturar a sua base muito robusta de conhecimentos a partir da ciência básica, a partir da morfologia vegetal, anatomia vegetal, fisiologia vegetal, para estender o seu braço de sustentação também lá na agronomia. Embora a agronomia é uma área também muito antiga, mas a agronomia está sustentada em cima da botânica, com os conhecimentos da botânica pura, da botânica básica. Então eu acredito que esse parênteses, né, aqui eu faço justamente para a gente entender isso, que enquanto uma área de conhecimento e de prática fica subjugada a outra, ela sempre vai ser produzida por vieses. E a partir disso a gente não consegue caminhar com toda a sua potência que poderia ser. Eu vejo muito isso no nosso paisagismo e eu espero ainda estar vivo para conseguir ver essa libertação, essa regulamentação e esse crescimento do paisagismo feito por paisagistas. Mas voltando para a botânica, a partir então do século XIX, a gente já tem ela muito bem estruturada e por conta, né, da evolução do microscópio, da evolução da biologia molecular a partir do século XIX, indo para o século XX, descobrimento, né, da célula, descobrimento de eucarioto, entendimento dos eucariotos, a gente tem então um avanço absurdo na anatomia vegetal, na fisiologia vegetal, com as teorias depois de Darwin, as teorias evolutivas, vem então a sistemática para e fala, opa, peraí, se então existe a questão da evolução e existe a questão de ascendência e descendência, a gente pode contar a evolução a partir de uma história evolutiva. Como que esses organismos foram se modificando e foram se adaptando e quais são os ancestrais comuns do que a gente vê hoje. Então hoje, por exemplo, a sistemática tem a abordagem filogenética que faz exatamente isso, né? Conta essa história evolutiva ao longo do tempo, essa história filogenética dos organismos, mostrando, né, todos os eventos evolutivos que aconteceram, todas as relações de parentesco que os grupos de vegetais têm, não mais pelas suas diferenças ou semelhanças, por exemplo, da folha, mas por dados moleculares, por dados bioquímicos, paleontológicos, onde a gente vai enriquecendo cada vez mais. Então percebe o ponto em que a botânica conseguiu chegar, conseguiu se aprofundar, aonde hoje a gente consegue contar passado, presente e inclusive identificar algumas mudanças que talvez possam acontecer daqui a um tempo, principalmente com as alterações ambientais. E aí a gente chega então na idade contemporânea, aonde o que vai acontecer? Nós vamos ter um boom, principalmente, né, da genética vegetal, melhoramentos vegetais, organismos, né, geneticamente modificados, genética vegetal, enfim, um avanço na questão desse ponto da botânica mais pormenorizado, mais detalhista, né, numa escala menor do organismo. Mas ainda assim, focado na planta, no entendimento da planta. E quando a gente pega toda essa história, né, que eu trouxe aqui para vocês, vem muito essa questão de tipo, tá, mas para que a gente estuda isso, né? Por que no paisagismo eu preciso entender tudo isso? A história da botânica ela tá muito ligada com a história do ser humano e a relação que ele tem com o meio. Hoje, e não é a minha opinião isso, são vários estudos, tanto no Brasil quanto fora, Reino Unido, Estados Unidos, é nítido, é conhecido que nós estamos passando por um período de deterioração da botânica.
E essa deterioração, ela está representada em várias facetas. Ela está representada na diminuição do interesse geral pela vegetação. Ela está refletida na não visualização e não percepção das pessoas, da vegetação pelas pessoas. Ela está refletida no menor número de estudantes em programas de botânica, e não apenas isso, mas também uma menor oferta de programas de botânica para os estudantes. Então, da onde a gente deveria ter a solução para esse problema de deterioração, na verdade, a gente está com um problema ainda enraizado lá. Por exemplo, em alguns cursos de biologia no Reino Unido, em 10 anos formou uma pessoa só em botânica. E o que esses estudos estão alertando é que a gente está chegando num ponto em que, quando a gente mais vai precisar dos botânicos, nós não vamos ter. Por quê? Porque a nossa relação sempre esteve ligada à vegetação. O oxigênio que a gente está respirando nesse exato momento existe por conta da vegetação. O que você comeu hoje, eu tenho certeza que você comeu um vegetal. O que você está vestindo é vegetal. Onde você está sentando é vegetal. O que você está escrevendo é vegetal. E aí a gente traz muito, né, essa questão dos conceitos da reconexão. O ser humano não se desconectou da vegetação. Ele só se esqueceu. Porque quando eu me desconecto de alguma coisa, eu me solto, eu solto dela, ela está distante de mim. E a vegetação está ao nosso lado o tempo inteiro. Então, a botânica, entender essa vegetação, nos dá percepção e conhecimento para como viver nesse mundo e como nós vamos viver depois também. O que acontece é que, ao longo desses últimos 20 anos, desses últimos 30 anos, não se desconectou o ser humano da vegetação. O ser humano se esqueceu, porque o ser humano veio depositando suas dores, suas necessidades, suas esperanças em tecnologia. E não é que a vegetação não é tecnológica. É que a gente está tentando substituir vegetação por tecnologia. E o paisagismo, ele traz justamente essa discussão. A botânica dentro do paisagismo, ela vai ser extremamente importante justamente neste ponto de falar, olha, não existe você fazer solução baseada na natureza, infraestrutura verde urbana, se você não sabe sobre vegetação. Se você não enxerga a vegetação. Já imaginou viver em um mundo onde o oxigênio é produzido por placa técnica, por placa, alguma tecnologia assim, num mundo extremamente marrom ou cinza? A gente usufrui da vegetação o tempo todo e a gente se esquece disso. Justamente porque elas passam quietas, elas passam paradas do nosso lado. Mas nós estamos em contato com elas o tempo inteiro. E esse tipo de estudo, mostrando essa deteriorização da botânica, vem também nesse ponto de ensino, da educação. Porque isso afeta tanto no ponto das crianças. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Se uma criança não estuda sobre plantas na escola, não sabe identificar uma planta, não sabe respeitar uma planta, que tipo de adulto que nós vamos ter? A criança hoje, ela não sabe de onde vem o alimento, ela não sabe a mudança temporal que leva para esse alimento chegar ali, ela não sabe descascar uma fruta, ela não sabe como, se der uma fruta na mão dela, ela não sabe nem na questão da coordenação motora e nem como, se é com uma faca, se onde puxa, não, porque geralmente está tudo embalado em plástico. O tamanho do esquecimento que nós tivemos ao longo dessa nova fase humana, tão tecnológica, o esquecimento que nós tivemos em relação à vegetação. Como que isso está afetando a gente. E esses estudos vêm mostrar que em crianças que têm o ensino da botânica, o contato com a vegetação, o contato com a terra, o contato com a vida em si, essas crianças vão respeitar, inclusive no ambiente familiar. Respeitar mais os amigos, respeitar mais a família, respeitar as diferentes formas de vida, porque ela consegue aprender que a vegetação é uma forma de vida e que também tem que ter cuidado com aquilo ali. E aí ela vai aprender a concepção de tempo, ela vai aprender um monte de outras coisas que a tecnologia não vai mostrar. E essas outras coisas, esse aprendizado, vem a partir da botânica. Além de tudo isso, que eu poderia falar aqui uma lista de outros pontos, mas a gente tem também a questão do bem-estar. Porque quando a gente ficou preso na pandemia, que tudo em volta da gente era concreto e era parede, o que muita gente correu? Para jardinagem. Porque era a única atividade que daria para fazer. Para ter num canto de casa, para ter num apartamento, numa varanda de apartamento. Então,
a gente tem uma necessidade inata de estar em contato com vida. E isso é muito importante. Nós, paisagistas, temos esse papel de relembrar as pessoas, não reconectar, porque a gente nunca deixou de estar conectado. Mas eu acredito muito nesse relembrar as pessoas de que a vegetação é viva, de que a vegetação existe, de que a vegetação é parte junto com a gente desse mundo. E que esse contato com a vegetação vai fazer bem para o meu psicológico, para o seu psicológico, vai fazer bem para o ambiente. E o trabalho do paisagista, considerando essas conclusões desses trabalhos, né, que vem falando, por exemplo, tem um trabalho da Escócia que fala que vai faltar botânico para poder ajudar os engenheiros, porque os engenheiros não vão saber. Uma solução baseada na natureza, ou uma infraestrutura verde urbana. Vamos falar aqui, jardim de chuva, telhado verde, jardim vertical, jardim biofiltrante. Tudo isso só funciona porque tem vegetação. O meu mestrado em jardins verticais demonstrou que a maior parte do desempenho térmico do jardim vertical é por conta da vegetação. Então, se a gente não sabe como que a vegetação se desenvolve, cresce, como que ela vai resolver ali naquele espaço e atingir o objetivo que aquela infraestrutura tem, como que a gente vai fazer? Infraestrutura verde sem vegetação é infraestrutura de engenharia. E muitas delas obsoletas para o tempo e para os desafios que a gente vai ter da agora para frente. Então, eu espero que a partir dessa trilha que eu mostrei para vocês, né, dessa trilha histórica, tenha ficado claro, né, essa questão da importância da vegetação, a importância de se estudar botânica. A botânica, ela está presente em todos os momentos, em todas as nossas áreas. Desde o momento em que a gente vai fazer a nossa comida, desde o momento em que a gente precisa tomar um remédio, porque muitas das vegetações, muitos dos remédios, né, são produzidos com princípio ativo vindo da vegetação, muitos do nosso bem-estar, e não há outro caminho. Eu acho que hoje a gente está passando por uma situação aqui no Brasil, né, do Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, mas todas as últimas situações ambientais que a gente vem passando, está cada vez mais claro que o caminho é mais verde, o caminho é mais árvores, o caminho é mais área permeável, e não simplesmente fazer uma retificação de rio em pleno 2024. E não simplesmente ter barragens estruturais, porque ainda tem mais essa, né? Obras com tecnologia, com bomba, com concreto, com ferro, demanda manutenção. A vegetação, a partir do momento em que ela é pensada adequadamente, por pessoas que realmente entendem da vegetação, ela não vai dar manutenção praticamente nenhuma. Pelo contrário, justamente isso é ser sustentável. É uma infraestrutura que se sustenta, que se autorregula, que tem um funcionamento ali. E a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente tiver conhecimento, né, de como que essa vegetação vai acontecer. Toda a área de paisagismo, a gente fala muito em trazer a sensação, né, pro meu cliente. A gente fala muito de trazer coisas boas assim pro cliente, de transformar espaços. A percepção do espaço e as sensações que a gente tem, ela vem da nossa interação em 4 dimensões ali naquele espaço. As 3 dimensões espaciais, para que você compreenda, né, altura, volumes, né, diferenças de escala, espaços que são muito cheios ou muito vazios, e a última escala é a do tempo. O tempo no paisagismo, ele vai ser refletido na vegetação. É a vegetação que vai te ensinar sobre o tempo. É a vegetação que vai modificar o jardim ao longo do ano. É a vegetação que vai ensinar para uma criança que tem o tempo dela crescer, que tem o tempo dela germinar, dela crescer, dela florescer, dela frutificar. É o tempo que vai aproximar a gente cada vez mais de um mundo mais natural. Isso sim é a aproximação, isso é relembrar, isso é ativar essa conexão que nós temos com o meio natural, com as coisas vivas. Isso para mim é biofilia, porque a gente retoma vida com vida, a gente reforça vida com vida. E a botânica vai trazer justamente esse conjunto de conhecimentos para que a gente consiga estruturar isso da melhor forma possível. Bom, gente, a minha fala era basicamente essa. Eu quero saber se alguém tem dúvida, mas antes de eu responder as dúvidas, o que eu quero falar com vocês?
justamente a partir desse entendimento, né, da importância de entender a vegetação, de entender o porquê que eu vou escolher essa planta, como que ela vai se relacionar com as outras, como que ela vai se relacionar com o meio, como que é o seu crescimento em termos de volume, a cor que isso vai me trazer, que impacto visual que eu vou ter, né, com relação à cor, com relação à textura, enfim, todas essas características, elas partem, né, dos órgãos vegetais, do crescimento da vegetação. E eu entendo que aprender botânica por si só pode ser um desafio, porque é uma área muito grande e tem muito conteúdo. Então, por isso que a gente está lançando amanhã o segundo curso aqui da escola, que é o curso de Botânica Básica, Aplicações no Paisagismo, onde o intuito desse curso é justamente te entregar na sua mão, assim, ó, é o início. Pega esse caminho aqui e vai. E vai aqui, que aqui é o início que você precisa. E a hora que você chegar ali no final, você vai ter uma base bem robusta de conhecimento para que você consiga atuar em paisagismo sabendo, conhecendo a vegetação. Não conhecendo espécie, mas olhando a vegetação, sabendo observar a vegetação, sabendo entender como que ela vai crescer, como que ela vai se desenvolver e como que isso tudo está impactado, como que isso tudo impacta o nosso trabalho, como que isso impacta o projeto, como que isso impacta a implantação. Então, o curso Botânica Básica, ele é justamente esse portal introdutório para que os paisagistas, arquitetos, agrônomos, biólogos, designers, pessoas que gostam de planta, pessoas que têm essa necessidade, que querem aprender sobre planta, precisam entrar e vão passar por esse portal e começar uma jornada realmente de aprendizagem, de observar a vegetação. O curso tem dois caminhos principais, que é a sistemática vegetal, que é justamente essa ciência, né, que organiza a vegetação, os diferentes grupos e conta essa história evolutiva, principalmente dos graus de parentesco aí entre a vegetação, e também a morfologia vegetal, que é a ciência que estuda a forma da planta, que no paisagismo é justamente aí que a gente vai ter tudo o que a gente precisa para poder especificar uma planta adequada e principalmente dar manejo nessa planta depois. Porque eu já adianto aqui, tá, gente? O nome Aplicações no Paisagismo vem muito a partir da minha visão do que é paisagismo. Eu jamais vou considerar paisagismo apenas o projeto. Para mim, um projeto de paisagismo parando ali é um desenho bonito para ficar guardado na gaveta. Ele não é uma existência, ele não se materializa, ele não traz sentimento, ele não traz afeiçoamento da população, não traz pertencimento, não vai cumprir nenhuma função ecológica sendo um desenho no papel. Para mim, paisagismo é o projeto, a implantação e a manutenção, porque depois esse jardim, o tempo vai atuar nele. E é exatamente na manutenção aonde esse projeto de paisagismo vai mostrar todo o seu potencial e vai trazer para as pessoas que estão utilizando aquele espaço tudo de bom que a gente pensou na hora do projeto. Então, por isso, aplicações no paisagismo, porque todo esse conteúdo teórico, ele também vem dentro das aulas, eu vou trabalhando com vocês as aplicações, tanto no momento do projeto, quanto na implantação, quanto na manutenção de jardins também. Tá certo? O curso, então, vai ser lançado amanhã, a partir do meio-dia. O link vai ficar aqui no Instagram. Lá no nosso site vocês vão ter todas as informações da grade curricular, dos valores, do que tem de bônus. Tem bastante coisa legal no curso. O curso tem bastante conteúdo mesmo. O módulo, por exemplo, de raiz, caule e folha são 9 aulas. Provavelmente vai ter 10, porque eu quero acrescentar um material extra gravado, tá? E o curso como um todo, ele tá bem bonito. A gente começa entendendo fundamentos da botânica, o módulo 2 sistemática vegetal, o módulo 3 órgãos vegetativos, que é raiz, caule e folha. O módulo 4 é a parte de reprodução, então vou passar com vocês por flor, inflorescência, fruto, semente, e também a relação com polinização e dispersão. O módulo 6 são as aulas práticas, onde eu vou filmar essas estruturas, mostrar para vocês como vocês vão observar elas na vegetação, para não ficar apenas em fotografia e em termos, né, em palavras. E também a gente vai ter a aula Tira Dúvidas. E isso assim, a aula Tira Dúvidas é um ponto apenas da questão do meu acompanhamento. Eu faço todo o tratamento com os alunos ao longo do curso inteiro. Então, teve dúvida?
Comenta embaixo do vídeo que teve a dúvida ou manda e-mail que a gente vai estar acompanhando todo mundo ao longo desse curso. A minha intenção é realmente fazer essa jornada de aprendizado com vocês para que a botânica fique mais fácil, mais palatável, porque se não tiver essa orientação, essa sistematização de conhecimentos, a tendência de ficar um conteúdo muito pesado é muito fácil. E aí a pessoa acaba desistindo. Então, o meu intuito foi de deixar isso o mais simples possível, com uma linguagem bem tranquila, tá? E aplicações mesmo, para que vocês consigam visualizar tudo que vocês estão estudando na teoria, na prática. Eu quero saber se quem ficou aqui até o final tem alguma dúvida com relação à questão da botânica, qualquer dúvida com relação a plantas. Eu tenho aqui mais alguns minutinhos para a gente poder encerrar a live. Oi, Guilherme, tudo bom? Patrícia, Léo. Vi Santos, é isso mesmo? Para quem não sabe, o conteúdo de botânica dentro de um curso de ciências biológicas, a gente tem 3 anos. Um curso de ciências biológicas é em torno de 4. 3 anos só para aprender as disciplinas básicas. Aí depois tem as disciplinas optativas, tem as disciplinas mais aprofundadas que você pode escolher fazer ou não. Mas só para aprender o básico da botânica, assim, no nível que as ciências biológicas precisa, são 3 anos. Então, o trabalho didático nesse curso que eu montei foi muito direcionado realmente para simplificar, deixar a coisa mais agradável de se estudar e também focado aqui no paisagismo. Porque, por exemplo, o curso a gente não vai entrar em anatomia vegetal. Eu acredito muito que a anatomia você é um ponto mais para frente. Anatomia, fisiologia vegetal. Para você chegar ali, você precisa primeiro entender esses conceitos básicos que a gente está trabalhando nesse curso agora. Bom, nenhuma pergunta. Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou aqui assistindo. Eu espero que tenha sido legal para vocês, que tenha sido uma boa conversa. Aqui não foi uma aula, foi uma conversa. A intenção era contar a história da botânica e como que ela é importante para a gente no dia de hoje, principalmente para nós paisagistas, a importância dela na aplicação do nosso trabalho. Senão, se a gente não se aprofundar nisso com seriedade, nós vamos continuar produzindo a mesma coisa, sempre. E é justamente o entendimento da botânica como um todo que vai dar segurança para a gente no momento de fazer um projeto de paisagismo e no momento também de fazer uma consultoria com o cliente, de fazer uma consultoria de manejo, de manutenção e assim sucessivamente. Então, espero que vocês tenham gostado. Amanhã o curso será lançado. Quem fez a pré-inscrição vai ter o link a partir das 8 horas da manhã. Quem fez a pré-inscrição tem o link no e-mail que fez o cadastro, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.